gravação e iniciar novamente, porque às vezes fica cortada a gravação no final da É. aula, quando fica cortada em vários pedaços. É só E tomar assim cuidado com isso. que você começar a gravar, eu já posso iniciar. Olha, já podemos iniciar. O professor Jorge está aqui conosco. Professor Jorge. Jorge, cadê tu, menino? Boa noite, tudo bem? Eu entrei para dar as boas-vindas para você e para todos, né, e todas que estão aí. O Igor, muito legal, com certeza. A contribuição de Jeane, que a gente se conhece há bastante tempo, né, Jeane? Dessa caminhada. Falar nisso, depois você me diga como está Manuel também, viu? Manuel tá bem, tá aqui. Quem tá meio assim é papai, teve um AVC. Mas, Jeane. Semana passada também. Semana passada para mim foi tormento. Nossa. Mas como é que ele está, teu pai? Ele está em casa, está bem, está sendo cuidado. A doutora Eliane Medeiros, neurologista, e mais um calhamaço de médico, fisioterapeuta, fono, porque ele ficou com um lado direito paralisado. Nossa. Tá Eu sendo... vou me organizar. Está sendo uma barra para você, viu, Jane? Você Tá é pai, mãe, tia, prima, tudo. Eu vou me organizar, porque está essa loucura essa semana de prova aqui no SESMAC, que eu vou aí, te aviso, porque eu quero visitar Manuel, visitar teu pai também, pegar. Eu acho que já na próxima semana, que terça-feira vai ser feriado, né? É uma boa. É uma boa para a gente já. Pronto, já fica um indicativo, viu? Tá. Para a próxima terça-feira que eu quero subir para ver vocês. Cadê Maiana? Como é que tá? Tá bem. Estive com ela hoje. Estou aqui, professora Jeane. Estou aqui, assistindo. Tá fazendo o curso. É uma curso de extensão, Jorge? Exatamente, do NAFRE. O NAFRE tomou uma dimensão assim muito grande. Eu já vi. E aí a gente percebeu que estava o momento de dialogar com essas grandes questões que estão na sociedade, que é um vácuo, né, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista da discussão, e a gente resolveu inovar e, pelo menos a nossa avaliação, que está sendo extremamente importante pela participação do pessoal, os cursistas, e que nós queremos. Hoje à tarde, inclusive, fizemos um evento também para a formação e capacitação de discentes pesquisadores, né, com a professora Cristiane Monteiro, que é do curso de medicina, sobre pesquisa, como se produz um projeto científico, enfim, vai ter artigo científico também, e foi muito legal. Então, assim, nós estamos, graças a Deus, lançamos a revista do NAFRE, queremos um artigo seu para o próximo, viu? Tá certo. Tá viu? Joia. Vai ser exatamente na primeira semana de dezembro, no Dia Internacional da Declaração dos Direitos Humanos, viu? Então, já, por favor, inclusive, se você quiser, seria maravilhoso com esse tema, né? Com essa temática que você vai trabalhar hoje, né? Que você é uma das... Eu acho que você é a única em Alagoas. Bom, eu não conheço nessa área de ter feito esse trabalho, de ter esse conhecimento. Me parece que você, com essa envergadura, com esse conteúdo que você tem desenvolvido, sinceramente, eu não sei se tem outra pessoa, né? Mas parabéns, Jeane. E eu vou deixar... Quando eu comecei a pesquisar, aí o professor, quando eu apresentei o tema para o professor Douglas, eu ainda estava aí no SESMAC, o professor Douglas disse assim, eu trabalhava lá no setor que trabalha o doutorado de vocês, né? Que viabilizou, né? Que o núcleo internacional, né? Era o núcleo. Aí eu apresentei o trabalho para ele, ele disse assim,
as pessoas procuram ouro, você encontrou ouro. É verdade. E desde Não, aquele momento que eu chamei ele para minha banca, aí foi assim. Inclusive, Eugênio, eu queria, desde já, ver sua agenda. Eu sei que você, tanto a situação de familiar, como eu sei que você você é a mãezona, não sei o que é que você é, não. É para todos, né? Boa noite, professores. Toda família tem uma mãezona, uma tiazona. Mas ela tem cara de mãezona. É e verdade. assim, não a conheço, estou vendo agora, assim, mas questão de família é muito sério. Meu nome é Valéria, sou de gestão pública da EAD SESMAC. Muito bem, Valéria. Mas a questão de família, ela é impossível não mexer. Você tenta lutar de todos os lados, você trabalha, você tem seus horários, você tenta não se comover tanto, mas é impossível ser o tempo todo, entre aspas, fria. É impossível ser o tempo todo, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu não estou sentindo nada. Não existe, sabe? Eu penso que ser humano nenhum consegue fazer isso. A semana passada, até à tarde, eu ainda achei que conseguiria. Mas quando eu vi ficar mais, o caso de Manuel ficar mais complicado assim, ele ficar todo vermelho, aí eu digo, não. E a gente saiu naquele dia da Santa Casa, já era noite. Professora, o meu esposo vinha do trabalho e quando ele estava atravessando a pista para pegar o transporte, ele teve um AVC. E só deu tempo ele chegar no ponto de ônibus e pedir socorro. Só foi isso. Então, como as pessoas já conheciam ele, que meu esposo é professor, é formado pelo SESMAC em matemática, ele pediu socorro, ele foi atendido e a sequela que ele teve foi na mão direita, onde ele escreve e ele entrou em pânico, porque achou que não conseguiria voltar. Mas Deus é tão maravilhoso que em 15 dias, com as sessões de fisioterapia, ele conseguiu. Ele está começando a mexer a perna, a mão não muito, mas a perna ele está começando a mexer. A gente já iniciou a fisioterapia. Eu levei para a doutora Eliane. Eliane Medeiros cuidou do meu esposo. Eliane Medeiros. Trabalhou comigo também, deu muito plantão comigo, que eu sou da área de enfermagem. Trabalhei na Unimed, no sanatório, no Arthur Ramos, antes, Hospital do SESI. Trabalhei no Hospital do SESI. E a doutora Eliane Medeiros, para mim, é uma referência, porque ela passa tranquilidade para o paciente. Foi ela que cuidou de Manuel. Então, aí, assim, hoje eu tô mais calma, assim, no primeiro momento eu fiquei, mas, assim, eu sou aquela que, por mais que eu fique abalada, eu não me dou o direito de desmontar, porque eu sou aquela que dá o direcionamento, entendeu? Aquela que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que pensar. Pelo sorriso, dá para dizer assim, vamos agir rápido, mas eu não vou desmoronar. Eu acho que quando eu vim desmontar um pouquinho foi no terceiro dia, já em casa, depois que eu tomei um banho, que parei assim, aí foi que eu desmontei um pouquinho, mas aguentei tudo, né? Aí agora já está dando para respirar, preocupação, as coisas já estão encaminhadas, mas já dá para tentar levar, então, dar assim, prosseguimento às coisas. Boa noite a todos, desculpa o meu relato. Não, muito obrigada pelo compartilhamento que vocês, independente das dores, das agonias, estão aqui para se dispor para a gente, para passar todo o ideias, valores, por tudo. Eu só tenho a agradecer, somente.
Quando eu iniciei, o meu doutorado, eu sou doutora em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Eu não pude, não tive assim a mesma, não é condição nem financeira, é a mesma oportunidade que Jorge e Manuel tiveram de fazer um doutorado fora por N questões, né? Até a família era uma delas. Então, eu fiz na Católica, onde eu já me sentia acolhida e onde a gente já tinha uma amizade com o pessoal. E aí, uma das primeiras professoras disse para mim assim, disse para a sala, né? Só que eu guardei isso. Ela disse que de nada adiantava a gente ter título de mestre, de doutor, se a gente não soubesse ser humano. Verdade, eu concordo com se a isso. gente deixasse de ser humano, essência. se a gente deixasse de reconhecer o valor desde o Verdade, porteiro, verdade. até o presidente da Eu penso, instituição. sabe, professora, que não é necessário tanto estudo, desculpa assim, não desmerecendo, mas não é necessário tanto estudo para a gente reconhecer, né, o valor, a essência humana. Sempre se colocar no lugar dos outros, né? Se colocar no lugar do próximo. E se fosse comigo? E se fosse eu? Né? É verdade. Semana passada eu nem concatenei as ideias de falar com a menina. A primeira pessoa que eu liguei foi para o Jorge. Quando eu vi que não dava, eu digo, peraí, vou catar o número do Jorge aqui, liguei para o Jorge. Jorge, tem condição, não, eu estou assim, assim, assim. Né? Porque Jorge é assim, é como se fosse da família. E eu ia perder essa aula porque, por coincidência, tinha aula de projeto integrador, se não me engano, ou era de fundamentos de finanças. Aí eu digo, meu Deus, eu vou perder, porque a aula anterior eu perdi por conta do luto do meu cunhado. Né? Meu esposo estava de luto, perdeu o irmão caçula por conta do Covid, e 8 dias após, perdeu outro irmão por conta da diabetes. E quando a professora falou que ia ter aula, eu entrei em pânico, porque eu já tinha perdido uma por conta do luto do Covid. Aí ia perder a outra por conta do luto da diabetes. Eu digo, meu Deus, isso aí agora. Aí eu digo, olha, Deus, né, sabe o que é que faz. É isso mesmo. Verdade. Diga aí, Jorge Pereira. Não, eu só para completar, obrigado, Vitória, pela participação. Eu tenho uma disciplina no curso de Direito que é exatamente sobre os direitos das populações tradicionais. E inclusive, alguns Os alunos... povos tradicionais, né? E aí eu queria ver depois com você, a gente vê como você entrar na minha aula de forma remota para falar sendo um remoto pouco também. ainda. É híbrida, mas termina que a maioria está preferindo ficar em casa, né? Então, tem alguém. aí eu vou organizar com você, tá bom? Então, vou deixar você, Jeane, seja bem-vinda, dá um abraço aí, Manuel, no Jackson, e no seu pai, na sua mãe, viu? E terça-feira, então, já fica um indicativo que eu vou lá na casa de vocês. Você disse a hora que vai, você vai tomar um café? Café, vou à noite, viu? Final da tarde para a noite. Tá já bom? deu para perceber, né, Maiana? Já estou vendo. Tchau, beijo mais, beijo mais. Beijo, pai. Boa aula. Beijo. Bom, boa noite, pessoal. Olha, eu trouxe o livro para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pertinho na bolsa da minha tese. Que não está tudo, né, Clara? Esse aqui foi publicado pelo SESMAC. É o livro, não sei se está dando para ver legal aí. A imagem não está tão boa. Para mim, né? Não sei se é a minha internet. A gente tem, o título do livro é Terapêutica Popular.
a cura pelas benzedeiras enquanto modo de cuidado, que foi o tema da minha tese de doutorado. E o que eu vou falar hoje é um recorte apenas, até porque o livro também não saiu tudo que a gente tinha de pesquisa. Ainda tem muitas coisas que a gente vai aqui e ali, fazendo um artigo, agora como o Jorge me pediu também, publicando e publicando. E tem, assim, é um tema que permite para a gente vários ramos, né? Várias interfaces. Eu foquei, como eu estava trabalhando no doutorado em psicologia, eu foquei a questão da terapêutica de cura. Mas é um tema que permite para a gente o aspecto antropológico, o aspecto sociológico, o aspecto cultural, sobretudo. A questão da tradição, ela está impregnada nesse texto, nesse material. Então, é um tema que permite diversas interfaces e que abre espaço para diversas discussões. Então, eu pontuei aqui algumas questões, por exemplo, a questão do meu interesse pelo tema, a origem da questão da benzeção, elementos, né? A forma de transmissão, a questão da oralidade, né? Por que procurar uma benzedeira, o termo cura, entre outras questões. Gente, eu já iniciei, não sei se alguém ia falar alguma coisa antes, desculpa. Porque tem alguém com o microfone aberto. Eu posso continuar, Igor? Pode. Bom, então eu vou pontuar, fazer alguns. Eu tenho quantos minutos, Igor? Tá livre. Geralmente fica aqui até umas 9, 9h30. Certo. Pode ficar à vontade. Não, é porque, assim, geralmente a gente destina um tempo para fala e um tempo para discussão. Né? Pode falar de novo. Pode pegar até umas 8h30 para depois ver se o pessoal tem dúvidas para a gente debater. Ok, tá bom. Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. Então, assim, eu peguei algumas questões para a gente iniciar, como eu disse para vocês. Eu vou iniciar com a questão do meu interesse pelas benzedeiras. Vocês ouviram eu falar agora com o Jorge que a gente, enquanto que a gente trabalhou, que eu trabalhei no SESMAC, a gente tinha um grupo de pesquisa, que foi desse grupo que saíram 3 professores para fazer doutorado na França, ele, Manuel Henrique e Luiz Cunha. E nesse grupo de pesquisa, que era coordenado pela professora Inaura Quixabeira, a gente trabalhou a questão da religiosidade popular, nós trabalhamos a questão dos beatos e fizemos algumas viagens para alguns interiores para pesquisar o beatismo, né? Acho que Jorge deve lembrar disso. Nesse interesse da gente pesquisar o beatismo, eu me deparei com em vários municípios, com a presença de benzedeiras. E até então, eu tinha visto as benzedeiras ainda na minha infância, adolescência, no interior do meu município, que é pequenininho, assim, na zona rural do município, e aquilo me chamou a atenção de que em vários locais que a gente tinha visitado, Santa Luzia, em Maceió, lá em Cajueiro, em outras cidades. Professora, mutou o microfone, ficou mudo. Fica perto. Aí, agora voltou. Devo ter tocado em alguma coisa sem querer.
Olha, de novo. Ele está ficando mudo sozinho, né? Nem eu que estou tocando. Tenho que ficar de olho. Acho que é alguém que está colocando. Olha, acho que é alguém fazendo isso. Não sei que seja alguém fazendo isso. Tá mudo. Tá mudo. Aperta aí. Apertei. Aí. Ele desativa, eu desativo e logo em seguida alguém mexe e ativa, não sou eu. Mas agora tá dando para ouvir. O pessoal não tem que tomar cuidado com isso. Para não mexer, ficar né? mutando assim. É. Certo. Então, como eu falei para vocês, o meu interesse veio daí, de encontrar ainda as benzedeiras. E me interessou também, me despertou o fato de que nós temos uma medicina extremamente avançada, tecnologizada, né? Eu falei para vocês agora há pouco que meu pai está doente, a gente vê tomografia, medicina nuclear, e a gente vê, com todo esse avanço da medicina, as pessoas ainda recorrendo a tratamento ou curas, como as pessoas chamam, com benzedeiras. E por que ainda as pessoas, com tanto avanço, com tanta evolução da medicina, as pessoas ainda procuravam benzedeiras, né? Por que isso? Então, isso aí foi um tema que foi uma questão que me despertou o interesse em pesquisar se ainda existia, porque pessoas diziam que não existiam, porque ainda existia, se elas eram ainda muito procuradas, por quem elas eram procuradas, que tipo de classe socioeconômica procuravam essas pessoas, né? E quais os motivos que levavam as pessoas a procurar as benzedeiras? Vejam que são várias perguntas, vários questionamentos, e todos eles podem levar a aspectos diferentes. Então, como eu falei para vocês, eu me encaminhei para um doutorado de psicologia, então eu tinha que focar na área da saúde. Então, me interessou a questão da cura. O que é a cura? Vamos pesquisar etimologicamente o que é a cura. E a cura, na visão das benzedeiras, é uma terapêutica, é um tratamento. Mas por que as pessoas procuram esse tratamento? Ainda procuram esses tratamentos? Quem são as benzedeiras? Quem são essas mulheres? E vocês vão de me perguntar, e tem benzedores? Tem benzedores. Um dos municípios que eu visitei foi Murici, durante a pesquisa, e existe benzedores lá. Eu estou citando esse, mas tem outros, né? E aí, essa questão de onde e por que as pessoas buscam foi o fator que mais me despertou interesse. Mas de onde vem a benzeção? De onde surgiram as benzedeiras? Tem uma origem, tem um fundo, tem dizer, começou onde? Né? A gente Tá mudo. É. Porque eu estava com a mão aqui, não estava nem lá, né, mexendo. Eu vi. Pessoal, toma mais cuidado aí, atenção nisso. Né? Então, assim, de onde é que... não existe um dado preciso de onde surgiu a ideia, a pessoa da benzedeira. Então, o dado mais antigo que a gente encontra remonta à Idade Média. E como era? E você diz, na Idade Média existia benzedeiras? Existia a figura da mulher que tratava da outra mulher. A medicina na Idade Média era rudimentar. O corpo da mulher, como eu estou usando um referencial religioso,
o corpo da mulher era desconhecido da medicina, a mulher, de certa forma, era amaldiçoada numa sociedade pagã, numa sociedade... não era mitológica, mas ela tinha elementos onde a presença, a medicina não era muito valorizada, né? A magia era condenada, qualquer elemento que fosse fora dos domínios da Igreja Católica, do ritual católico, era acusado de feitiçaria, de bruxaria. Então, qualquer prática que fosse diferente dos rituais católicos era tido como bruxaria. Um exemplo, a mulher grávida, a mulher gestante, se ela tivesse dificuldade de ter o filho e outra mulher ajudasse ela a ter o filho, ela não morresse de parto, a criança podia ser amaldiçoada, a mulher era tida como bruxa, e era condenada à morte tanto aquela que ajudou como aquela que deu à luz à criança. Não é? Então, tudo era feito muito às escondidas. As mulheres cuidavam de outras mulheres às escondidas. As mulheres cuidavam das outras por meio de ervas, ungüentos, bênçãos, que elas faziam com as ervas que iam pegar no mato ou que elas cultivavam ao redor das suas residências. Até esse aspecto do cultivo das ervas, ele é muito interessante, porque é uma questão de circularidade, aquilo que está ao meu redor, no meu círculo, né? Então, tem até isso que é um foco para um outro momento, tem toda uma simbologia, uma ritualística. Então, já remota o surgimento, a origem da benzedeira remota à Idade Média. De lá para cá já existia. Só que a figura da mulher sempre foi demonizada. Né? Outro dia, por acaso, eu estava assistindo uma novela aí, a novela das 6, e vi a questão de uma mulher que quer ser médica. Né? Nós não estamos... Ali, a novela não fala da Idade Média, do tempo do imperador, e fala da figura de uma moça que quer ser médica e a sociedade impede, porque a mulher sempre foi... Ela é submissa, ela não é valorizada, ela não tinha valor, né? Ela era praticamente uma propriedade que passava do pai para o marido, né? E se rebelasse, só Deus sabe o que aconteceria, né? Então, a origem é essa. Depois a gente encontra, nos meus relatos, eu trabalhei com análise de narrativa, e é muito interessante para vocês que estão trabalhando com pesquisa, analisar a narrativa. Eu trabalhei a narrativa na ótica de Walter Benjamin, né? Que Benjamin dá um valor à narrativa, um foco que traz todo o peso da fala, da transmissão do indivíduo, né? Então, um dos meus narradores foi um senhor que fez questão de fazer uma narrativa para mim. Ele morou em Portugal. Quando eu o conheci, que ele fez essa narrativa para mim, ele já tinha perto dos 80 anos. E ele disse que em Portugal, a família dele conheceu uma benzedeira, e tinha uma benzedeira que ia fazer a benzeção na casa da família dele. E ela usava ramos de arruda e azeite de oliva. Tem dois aspectos interessantes. Os elementos que ela usava, que eu vou falar depois, e a questão, eu estou ainda falando do caminhar, da origem, né? Então, a gente vê que a benzedeira pode ter chegado para a gente através dos portugueses, quando vieram para o Brasil. Né? Uma vez que na Europa já existia, né? Que em Portugal já existia. Né? Ele disse que ela benzia com azeite e com arruda. Então, a gente tem essa questão da vinda e tem também a questão dos elementos. Dois fatos importantes aí. Ele disse que ela benzeu o irmão dele de erisipela.
é aquela doença que dá na perna, que fica vermelho, o pessoal da medicina sabe bem o que é, né? Popularmente eles chamam de vermelhão, mas é erisipela, que é um tipo de infecção, né? Então, ele disse que ela benzeu, ele estava com muita febre, a perna vermelha, inchada, ela benzeu os 3 dias, é outro aspecto importante, o tempo de cura, e logo depois do 3º dia cessou a febre, a perna desinchou, né? Esse é um outro aspecto relevante. Chegando ao Brasil com os colonizadores, aqui as benzedeiras encontraram os nativos, os povos originários, os índios. Os índios, Jorge pode me ajudar nesse sentido, os índios possuem uma tradição de benzeção, de cura por meio de ervas, de rituais próprios de cura, né? Então, a gente tem nas benzedeiras elementos tradicionais que elas trazem, que misturaram-se com elementos indígenas e com elementos posteriormente juntados às religiões de matriz africana. Então, é uma prática que carrega consigo elementos desses três povos. Ela traz elementos dos europeus, ela traz elementos indígenas e ela traz elementos católicos e dos negros africanos, né? Aí a gente vê o uso das ervas, né? A gente vê que tem ervas que são típicas das religiões de matriz africana, tem ervas usadas das religiões indígenas e tem ervas e tem elementos da religião católica. Que elementos são esses? A água, o terço. Por quê? Porque aí houve uma espécie de miscigenação, né? Tem uma escritora, uma autora que trabalha a questão indígena também, é Cristina Pompa, né? Ela diz que a religião católica se apropriou de elementos da religião dos indígenas. Eu acho que eu tenho uma fala dela aqui, eu vou tentar ler para vocês, né? É a que ela diz assim: considerado inicialmente como um ritual pagão, o saber das... Essa parte é minha, viu, gente? Considerado inicialmente um ritual pagão, o saber das mulheres medievais terminou sendo apropriado pela Igreja Católica, que modifica o sentido da cura, da benzeção, e o transforma em um ritual oficial de batismo, introduzindo igualmente outros elementos. De acordo com Cristina Pompa, o discurso dos missionários cristãos, filtra, através da oposição fundamental verdade e mentira, uma série de práticas que acabam passando da jurisdição xamântica à jurisdição católica, permanecendo fundamentalmente a mesma. Aí ela coloca: a confissão passa do mato ao padre. E a cura passa das antigas pagãs, das mulheres, ao batismo e às rezas católicas, né? A minha avó era descendente de indígena. E a minha avó dizia que não se curava, que não se confessava com padre. Ela dizia que ia embaixo de uma árvore, ia no mato, embaixo de uma árvore que ela escolhia, ela confessava a Deus. É uma questão muito própria dos índios. Os índios não têm essa tradição de confessar, de dizer seus pecados, suas limitações, suas falhas ao padre. Professora, né? A minha mãe é curandeira. Quem está falando? Se identifique, por favor, Abraão. Eita, desculpa. É Valéria, que estava falando com a senhora logo no começo. Sim, Valéria. Minha mãe é curandeira. Mas benzedeira. E ela é benzedeira e
tem crianças, tem mães que chegam para falar que tá com... Eu esqueço os termos que as mães usam. Mal olhado. Mal olhado, tá com... Espinhela caída. Isso aí. Então, a minha mãe, ela faz lá, né, as curas, assim, tem com vassourinha, com não sei o quê. E assim, eu tô falando não sei o quê porque eu não entendo de nada. Ela que entende e eu fico só observando, entendeu? Então, assim, elas minha mãe fala para as mães, ela diz, não, vem amanhã, vem não sei quando, só não pode vir antes do pôr do sol, não pode, e que não sei o que. Então, assim, e eu fico olhando até hoje, minha mãe está com 72 anos, e ela continua fazendo a mesma coisa. E assim, eu não entendo, mas eu vejo que funciona. São coisas que a gente... É uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu trabalhei com a fenomenologia, o método fenomenológico. A minha mãe é descendente de índio. O meu avô é índio. Quer dizer, é falecido, já era índio. A minha cara e os cabelos não negam, né? De onde eu venho. O desenho. Olha, deixa eu só explicar um pouco mais essa questão. E depois eu vou explicar a você por que benzedeiras. Eu acho até que eu vou explicar logo para vocês. No livro tem isso, mas eu vou deixar já esclarecer. Benzer significa abençoar. Eu benzo, eu abençoo. Benzer vem desse ritual de abençoar. Quem benze está abençoando. E os elementos que ela usa, por isso que a gente diz, a cura, que a gente fala curandeiro, ela tem uma outra conotação. A cura é um modo de cuidar. Cura quer dizer cuidado. Então, quem cura está cuidando. Curando está cuidando. Por isso que o livro tem cura pelas benzedeiras enquanto modo de cuidado. Curar é cuidar. Então, a benzedeira, quando ela está benzendo, ela está cuidando. E a gente é muito interessante. Como eu estava falando para vocês, eu trabalhei com a fenomenologia existencial, com o método fenomenológico, né? E eu trabalhei com Heidegger. Para Heidegger, quem trabalha muito bem esse conceito de cuidado, né? Existe até uma parábola, a parábola do cuidado, né? Então, Heidegger diz que o ser no mundo é cuidado. Nós somos um ser para a morte, né? Porque nós estamos aqui, estamos para a morte, né? O ser é um ser para a morte, mas esse ser no mundo, na sua relação com o outro, é cuidado. Né? Eu cuido de mim para poder cuidar dos outros. E o ser, esse ser é a essência. A minha essência é o quê? Então, o ser benzedeira, a essência da benzedeira é cuidado. Então, curandeira, tá errado falar? Não tá errado, porque popularmente elas são conhecidas assim. Uhum. Mas, do meu ponto de vista, enquanto estudiosa do assunto, eu acho mais apropriado a gente saber dizer que é benzedeira. Okay. Curar é o ofício da benzedeira. Por que o ofício? Porque elas não têm aquilo como uma profissão, como um meio de sobrevivência. A todas as benzedeiras que eu entrevistei,
elas dizem, mesmo as que eu conheci depois, que eu faço questão de visitar, elas dizem que a benzeção é um dom. Por isso que nem todo mundo tem esse dom. Cada pessoa tem um dom diferente. Verdade. Elas dizem que isso é um dom. E elas dizem que dom, isso tem na fala de uma delas, dom se recebe de graça. Verdade. Dom é divino. Verdade. Por isso que pelas curas não se pode ser cobrado. Também As não. benzedeiras recebem aquilo que as pessoas querem dar, como elas dizem, de bom coração. E que às vezes elas não aceitam. E muitas das vezes elas não aceitam. Porque ela diz que ninguém pode cobrar pelo dom. Tinha uma senhora em Santa Luzia do Norte, ela era considerada... Eu moro aqui. E é. Santa Luzia do Norte. Então você deve ter conhecido. Ela era bem velhinha, morava no Quilombo. No Quilombo. Ela morreu com 100 e poucos anos. 106. 106. 106 anos. Ela era considerada patrimônio vivo, ela tinha aquele título. Ela foi uma das pessoas que participou da minha pesquisa, ela, o neto dela. Eu conheci ela através de Zezito, professor de história. Uhum. E ela dizia assim, que quem cobra pelo dom, enfraquece o dom. Verdade. Cura não se pode ser cobrada. Eu tenho vídeos, gravações, tem um monte de coisa dela. Dona Anésia, o nome dela. Isso. 106 anos. E o mais interessante, eu tive a oportunidade de estar na casa dela quando a agente de saúde e a enfermeira foram visitá-las. Gente, ela não tinha problema de saúde nenhum. O único problema dela era a visão, era que ela não enxergava mais. Era. Mas não tinha. E vinha pessoas de todos os locais com ela benzer, de todas as classes sociais, médicos, enfermeiros, jornalistas, todo mundo ia se benzer com Dona Anésia. Uhum. Né? E ela me disse, não se pode cobrar pela cura, desconfie, minha filha. Verdade. Eu penso que se você tem você é abençoado pelo dom, pela graça de Deus, porque isso é uma graça de Deus. Você vai cobrar pelo que Deus está lhe dando. Deus está te usando para ajudar o seu próximo. Então, a gente já viu a questão do interesse, da origem, né? A gente já viu que tem essa miscigenação, porque veio da Europa, né? Os africanos trouxeram também todos os seus rituais, né? A gente sabe que o candomblé, a umbanda, eles trouxeram também uma série de rituais, de práticas, né? A única diferença aí que eu faço questão de enfatizar, hoje já está bem diferente, mas no início os índios, os curadores eram homens, eram poucas as mulheres, né? Então a gente tem os elementos que elas usam. Elas usam ramos verdes das mais variadas espécies. Elas usam arruda, elas usam vassoura de botão, pinhão roxo, alecrim, manjericão e outras ervas do mato que elas encontram. Água benta. Tinha uma benzedeira lá na Pajuçara, que eu passei um dia inteiro na casa dela, que era para poder conhecer as pessoas que iam se benzerem e pedir também para fazer a entrevista. Ela usava água benta, ela pedia água benta na igreja. Ela usava água benta, usava vela, usava terço, né? Então, os elementos são os mais variados, né? Conheci uma senhora na Santa Lúcia que ela disse que benzia e hoje ela benzia escondido porque o padre tinha proibido.
porque o padre disse a ela que isso era coisa do demônio. Então, ela tinha deixado de benzer. Então, ela só benzia uma vez ou outra às escondidas, porque ela era uma das pessoas que ajudava na igreja. Crianças, mas adultas ela tinha deixado de benzer porque ela tinha medo. Só quando ela via que as crianças precisavam mesmo, era que ela benzia. Aí eu fui conversar com ela, explicar, levei até Manuel Henrique para conversar, para explicar que não tinha nada de demoníaco no que ela fazia, né? Que, ao contrário, era um cuidado que ela tinha com as outras pessoas, né? E aí ela me contou que ela, desde criança, ela tinha esse dom. Só que quando ela, na igreja, ela era muito católica, o padre disse que era pecado, ela deixou de benzer. Então, quando ela benzia com o terço. O que antes ela fazia com o ramo, veja como vai modificando as práticas, sem perder a essência. A essência continua sendo a mesma, mas as práticas vão mudando. Ela mudou, ela deixou de benzer com o ramo e benzia com o terço, né? E aí tem algumas outras coisas interessantes que a gente começa a refletir, começa a pensar, a pesar sobre isso. Algumas vezes eu fui à missa e no início da missa, lá no Pilar, minha cidade, eu sou de Pilar, o padre no início da missa fazia uma benção da água, saía benzendo tudo, olha eu usando o termo, benzendo todo mundo dentro da igreja. Era um baldezinho com água, bem, e um ramo de manjericão e jogando água no povo. Parei, fiquei olhando. Aí me remeteu, a gente que é pesquisador, a gente não consegue nem nessas horas se afastar daquilo que a gente é. Me remeteu o que Cristina Pompa colocou. A igreja se apropriando dos rituais que ela dizia que eram pagãos. E que se a gente começa a refletir, a gente vê. Eu já passei em igrejas que... Sessão de descarrego. A gente sabe que prática de descarrego é uma prática das religiões de matriz africana. Né? Então, a gente começa... Aí eu comecei a refletir sobre isso. A questão do batismo. Usar a água. Então, assim, os elementos que são elementos próprios da tradição, eles vão sendo apropriados e ressignificados. Né? Ele passa por um processo de ressignificação. É como se aqui ele pode, aqui ele não é amaldiçoado, lá fora ele é, porque é uma prática considerada pagã para a questão da igreja, não é? Essa é toda a questão da questão dos elementos que eu ainda hoje observo. Eu terminei o doutorado, publiquei o livro, mas ainda continuo observando determinadas questões que a gente e tomando nota e produzindo a respeito dessas questões que a gente ainda vivencia. Essa questão da igreja foi uma delas, né? Que eu pude verificar isso. Eu já encontrei também um padre que benze. Ele tem uma tradição, só que ele, como ele mesmo disse, ele teve que fazer a opção, porque ele escolheu o sacerdócio e ele teve que fazer a opção pelo sacerdócio. E isso não é que ele tenha deixado de praticar, mas a dedicação, o ser dele hoje é o magistério da igreja, não é? A gente tem uma série de questões que trazem a isso. Agora, quem são as benzedeiras e os benzedores de hoje? Onde eles estão? Né? Onde é que estão essas pessoas? Quem são? O que fazem? Né? É um outro aspecto que a gente precisa... As benzedeiras, na maioria das vezes, elas são pessoas que fazem parte da nossa cultura, da nossa crença, do nosso dia a dia.
Hoje, dificilmente a gente encontra uma benzedeira jovem, a maioria delas são idosas. São pessoas muito respeitadas da comunidade onde elas residem. Elas possuem uma forte ligação religiosa, uma forte espiritualidade. Como é que a gente diz que elas possuem uma forte religiosidade? Elas ou são senhoras que frequentam a igreja regularmente, ou elas praticam essa religião dentro da sua casa. A maioria dos casos das casas de benzedeira você encontra um altar muito bem ornamentado, flores que elas mesmas cultivam, velas acesas, santos católicos. Aí a questão da miscigenação, né? Tem uma prática de religiosidade regular, né? Rezam o texto todo dia, fazem novena, vão à missa toda semana, ou mais de uma vez na semana. Isso é sagrado. Exatamente. E as de matriz africana vão ao terreiro e vão à igreja. Uma prática não impede a outra. No quilombo aqui tem. Né? No quilombo tem. Eu não sei se alguém da Dona Nésia... O neto que a senhora conheceu foi o Isaac? Foi. O Isaac faleceu, professora. Nossa, que horror. Foi, ele faleceu esse ano. Covid. Não, ele tomou um remédio para... Foi uma surpresa para todo mundo, porque o Isaac aqui era muito popular. Mas, assim, ele tomou uma medicação e minutos após ingeriu bebidas. E nisso ele teve uma complicação, foi levado ainda para o posto e colocaram na ambulância, mas não deu tempo de fazer nada. Ele faleceu com 36 anos. Bem jovem, né? Muito. Uma pena. Então, assim, elas são pessoas, eu não conheci nenhuma, socialmente elas são da classe baixa, socioeconomicamente. Não conheci nenhuma de classe média, nenhuma com uma condição financeira confortável, né? Todas eram da classe baixa. Mesmo a que eu fui em Palmeira dos Índios, a classe baixa, né? A casa bem organizadinha, tudo bem, mas pessoas não têm propriedades, bens, tudo num nível socioeconômico baixo, né? Mas muito bem respeitadas na sua comunidade e em municípios vizinhos, em regiões, né? Um exemplo, essa senhora da Ponta Verde, quem me indicou foi uma aluna do SESMAC. Ela tinha uma neta que estudava, fazia enfermagem, mas queria benzer também, que já estava sendo iniciada na benzeção. A de Palmeira, interessante, a de Palmeira era romeira. Ia ao Juazeiro mais de uma vez ao ano. Né? E ela era de matriz africana. Muito, as experiências que eu vivi com elas, eu acho que só as experiências davam um outro trabalho. Essa de Palmeira dos Índios, eu tive com ela, eu cheguei de manhã e ela fez questão que eu ficasse para almoçar e o resultado, eu saí da casa dela de noite. Né? Passei o dia inteiro, comemos a comida que é do dia dela, do que ela tinha para comer naquele dia, pegar verduras no quintal para fazer a salada, aquela hospitalidade, você se sente tão bem. O acolhimento foi um dos aspectos que eu trabalhei. O acolhimento talvez seja uma das coisas que falte à medicina. Eu falo isso no livro. Porque o acolhimento que
que elas dão, porque tem uma questão. Eu procuro a cura ou o sentido para minha existência quando eu vou procurar uma benzedeira? Um significado, uma resposta. Porque eu vou na casa da benzedeira, ela me manda sentar, ela me ouve, ela pergunta por que eu estou procurando, por que eu estou indo lá, qual é o problema. Tem toda uma acolhida que a gente não vê na medicina. Isso diferencia. O cuidado da benzedeira é um cuidado diferente da prática médica. E um dos aspectos interessantes da benzeção é que eu não sei como, mas elas identificam quando não é um problema para elas. Porque elas dizem, né? Como Dona Nésia disse para mim, porque eu me submeti à benzeção com a Dona Nésia, e ela disse para mim que o que eu tinha não era coisa para benzedeira, era coisa para médico. Que eu procurasse o médico. Realmente eu estava com colesterol altíssimo. Né? E eu não sabia antes de ir para ela não, viu? Só soube depois. Então, assim, mas o processo de acolhimento é uma coisa incrível, é fantástico. Então, isso diferencia, é um dos principais elementos que diferencia a benzeção de outras práticas, né? E que faz com que essa benzeção, eu acredito que permaneça até hoje. É um aspecto tradicional, tradicionalíssimo, que se eu pudesse não deixaria morrer, mas não depende de mim. Depende, sobretudo, da transmissão. Como é que é feita a transmissão? Como é um aspecto tradicional, cultural, a prática, não existe livros que você vai lá e estuda para aprender a ser benzedeira. A transmissão se dá pela prática da oralidade. Aí eu falei para vocês que eu trabalhei Walter Benjamin. Benjamin diz que para o narrador narrar é preciso ter alguém que ouça, alguém que escute, que preste atenção em cada detalhe. Então, o ouvinte, ele é peça fundamental na narração. Né? Então, a benzedeira, ela tem uma cadeia de transmissão que elas fazem, ela transmite dentro da mesma família, às vezes não, assim, geralmente não passa de mãe para filha, pula uma geração, né? Às vezes é para uma neta, para um neto. Poucos casos são de filho, eu conheci. E é preciso que esse saiba ouvir, pare para ouvir. Agora, aí eu faço a minha crítica. No universo que a gente tem, na realidade social que a gente tem, nós temos bons ouvintes. A sociedade oferta muito mais, né? Coisas que dispersam a gente, né? Do que a gente parar para ouvir a narração. É muito mais interessante a gente assistir um filme, ver um vídeo, do que parar e ouvir um idoso, sobretudo, falar. Então, a gente precisa... Eles sabem falar e eles gostam de falar. Né? Os idosos, eles têm adoram narrar, contar suas histórias. História de vida, o que ele vivenciou, as lutas, as vitórias e as derrotas também. Mas os mais jovens não têm paciência para ouvir. Né? Trabalhar com narração na pesquisa não é fácil.
Porque você está ali ouvindo a pessoa, você tem que ir com a predisposição de sentar na frente da pessoa, ouvir ela falar, gravar, para você não perder nada. E depois você tem que transcrever. Eu acho que eu fui muito dedicada, porque além do falar, de ouvir ela falar, eu usei o diário de campo, o diário de bordo, como a gente chama. Como? Eu anotava tudo. No diário de bordo, a gente anota impressão, a gente anota a nossa visão, a nossa compreensão, o nosso sentimento, o que foi que a gente sentiu quando a gente chegou. Esse acolhimento que eu falo para vocês, não foi a narrativa delas, foi o que eu observei e que eu anotei. Observar que as ervas eram cultivadas ao redor da casa foi por meio da observação e da anotação no diário de campo. Eu fotografei os santuários, os oratórios, como eles chamam, né? Eu fui a uma senhora em Marechal Deodoro. Gente, como foi difícil de chegar na casa dela, porque era muito distante. Mas foi tão prazeroso a conversa com ela. Ir para o mato, tirar as coisas com ela. O problema da pesquisa é que a gente não pode se envolver tanto. Que a gente fica com vontade de voltar, né? Senão a pesquisa não termina. Mas pesquisa não termina. Pesquisa não foi feita para terminar. Por isso que hoje a gente não usa em pesquisa conclusão, a gente usa considerações finais. Porque a gente está fechando uma etapa, um ciclo. E as considerações finais, ela abre brecha para outras pesquisas. O que eu estou falando para vocês aqui hoje pode não tocar vocês em nada, mas um ponto pode despertar o interesse de alguém. Né? Pesquisar o aspecto socioeconômico, pode pesquisar a transmissão, né? Uma série de outras questões que a gente pode ser avaliado. Né? Eu hoje estou trabalhando mais a questão do sentido, a busca de sentido, a cura pelas benzedeiras, buscar cura enquanto sentido. Né? E aí a gente precisa voltar para as escolas, trabalhar a questão do ser, da essência do ser, a essência da vida. Né? Então, as benzedeiras, elas existem, elas estão aí, e a gente precisa voltar a valorizar. Né? Deixa eu ver mais um aspecto aqui para falar para vocês, para poder a gente, já 8h15, a gente abrir para discussão. Tá certo? A questão do ritual, né? A nossa colega aí falou da questão do ritual. A prática, o que é esse ritual? Você falou assim, 3 dias. Geralmente, as benzedeiras e benzedores, elas fazem a prática de 3 dias consecutivos, né? No terceiro dia, tem um ritual que elas chamam de fechamento da cura. Então, você precisa ir os 3 dias para ela, no terceiro dia, fazer o fechamento da cura. A cura não pode ficar em aberto. A benzeção não pode ficar em aberto. Tem que haver um fechamento. Elas não benzem à noite, só se for um caso de extrema urgência. Mas elas têm um horário. Elas benzem depois que o sol nasce e até antes do sol se pôr. Né? Cadê a minha coleguinha aqui, a avó é benzedeira? A avó não, a mãe. É Valéria, né? Acho. Então, assim, elas têm essa prática dos 3 dias e de benzer nesse horário, nesse intervalo de tempo. Entre o sol nascer e o anoitecer. Depois de 5 horas, quando o sol está se pondo, elas não benzem mais. A não ser, como eu falei, que foi o que uma delas me disse, se for um caso de extrema urgência,
porque há casos de urgência para elas também, e elas o fazem, né? Quem são? Elas são guardiãs. As benzedeiras são guardiãs. Eu as considero guardiãs. Guardiãs de um saber, de um conhecimento acumulado durante séculos. Porque elas não começaram ontem, né? Elas trazem toda uma história, toda uma tradição nessa prática, né? Eu acho que não vai morrer, mas que tem diminuído bastante, tem, né? E aí a gente vê a questão de que elas ainda são acusadas de crendices. Há quem acredite que a benzeção é uma crendice. Mas se é uma crendice, por que ela ainda é tão procurada, tão buscada? Né? Não existe uma oração única. E elas também não dizem qual oração que elas usam. Mas para cada tipo de mal, elas têm uma forma de benzer, uma oração, um tipo de erva, né? E isso faz com que cada pessoa elas trabalhe com uma questão da subjetividade humana. Ela não atende a mim, a Juliana, a Clariana, eu estou usando os nomes que eu estou vendo aqui, e a Valéria da mesma forma. Elas têm uma prática muito subjetiva e muito particular, que elas valorizam a singularidade de cada ser humano. Talvez algumas delas, que não possuem a escolarização que a gente tem, mas possuem um conhecimento maior do que o nosso, nem saibam o que é singularidade. O termo, mas na prática elas sabem muito mais do que nós. Elas transmitem essa singularidade na forma de cuidar de cada pessoa. Eu vi benzeção de criança, de adulto e de idoso. E para cada uma, eu vi uma forma diferente. No meu livro, vocês não vão encontrar nenhuma oração. Porque eu não perguntei, porque o meu objetivo não era saber as orações. E as orações, elas só falam quando ela transmite, né, o saber dela para uma outra pessoa dentro da cadeia de transmissão, né? Elas não vão dizer de jeito nenhum para mim nem para você. Você pode até ouvir o início da oração, mas você não vê o final. Eu não sei se uma questão muito interessante que eu trabalhei, que na psicologia isso é muito importante para a gente, é que elas começam num tom de voz alto e depois elas vão diminuindo. E você, daqui a pouco você não está mais ouvindo. Eu não sei se isso vai levar a gente... nada. O meu pozinho. Alguém falou alguma coisa aí? Tem alguém com o microfone aberto. Então, elas vão falando que eu não sei se isso proporciona uma espécie de transe, eu não posso... Não é transe, mas eu sei que a gente vai... como se fosse introjetando alguma coisa, é como num processo de meditação, que você vai entrando como se fosse um mantra, e aquilo ali você vai se entregando àquele processo, né? Então, isso é muito interessante. Para a gente, isso é muito... eu digo para a gente da psicologia, é um dado extremamente importante, né? Eu trabalhei também a questão do saber e do fazer da benzedeira. Por que o saber e o fazer? Né? Porque a gente vive num momento extremamente
técnico, numa sociedade extremamente tecnologizada, né? Eu trabalhei em um autor chamado Jorge Gadamer. E Gadamer diz que o termo, ele trabalha muito a questão de praxe. Ele diz que a praxe está implícita na visão do mundo, né? O ser do mundo da benzedeira, ele... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma forma, né, de ver o mundo, e essa forma traz consequências para ele, traz consequências para o seu ofício, o ofício de benzer. A prática da benzeção, a praxis da benzeção, exige o saber próprio do benzer. Esse saber diferencia o saber e o fazer da benzedeira, diferencia-se do saber e do fazer do médico. O saber e o fazer do médico é um, o saber e o fazer da benzedeira é outro. Todos dois precisam de um domínio. A praxis do médico e a praxis da benzedeira necessita que os dois tenham um domínio. No entanto, há uma diferenciação. Sobre isso, vejamos o que é que Gadamer nos diz. O Gadamer, como alguém conhece, né? Ele diz assim, que a ciência separou a prática, ou a praxis da técnica. E isso levou a uma desvalorização do saber geral da humanidade, né? Ele diz, quando se diferencia a ciência do saber geral de outrora, e a gente sabe que o saber das benzedeiras é um saber de outrora, né, que vinha de uma herança antiga e dominava até a Alta Idade Média, vê-se que tanto o conceito de teoria como o conceito de praxis sofreram ambas alterações. O uso do saber na praxis, naturalmente, sempre existiu, tanto que se denominava ciências e artes, epistemai e tecnai. A ciência, em geral, era apenas a elevação extrema do saber, o qual guiava a praxis. Mas ela entendia a si mesma como a pura teoria. Quer dizer, como um saber procurado como valor e sim, não como seu significado prático. Foi precisamente a partir desse entendimento que se intensificou o saber e não o fazer, né? Então, essa separação, ela hierarquizou o conhecimento, né? Ela hierarquizou o conhecimento que vem a partir da técnica, da ciência e o saber tradicionalmente adquirido. O médico, ele tem um saber que provém da ciência. E as benzedeiras possuem um saber que vem da tradição. Com isso, a ciência, e numa sociedade moderna, a ciência se sobrepõe à tradição. Né? Tradição, ela vem de tradere, né, do latim, que quer dizer transmitir, passar adiante, né? Ele diz que a tradição, ela é uma realidade, ela apresenta-se em costumes e ela continua sendo válida. No entanto, depois da modernidade, sobretudo da modernidade técnica, né? Isso vem também desde a questão do iluminismo, a partir do iluminismo, né? A ciência, ela passou a ter um valor maior do que a tradição. E para a ciência, o que vale é o saber comprovado, cientificamente, tecnicamente, por meio de métodos controlados, cientificamente controlados. E a gente não tem como comprovar o fenômeno.
Daí a necessidade da gente trabalhar a fenomenologia. Determinados aspectos a gente não pode trabalhar senão com a fenomenologia, porque a fenomenologia, ela trabalha com a compreensão e não com a comprovação. Na fenomenologia, o indivíduo busca compreender o fenômeno e não interpretar, traduzir ou comprovar. E a tradição, a gente procura compreender e não comprovar. Eu vou encerrar a minha fala aqui e vou deixar esse momento aberto para a gente conversar. Tá bom, pessoal? Igor? Igor? Tá dando para ouvir? Agora eu ouvi. Antes eu não estava ouvindo, não. Pessoal que ficou com alguma dúvida, tiver algo para comentar, pode se manifestar. Oi, professora. Oi, querida. Aqui, boa noite. Boa noite, Juliana. Eu acho que a maioria dos questionamentos que eu fiz, eu acho que a senhora já, né, conseguiu responder, que eu coloquei aqui no chat, né, que foi com relação também à questão, né, das orações ou da reza, né, que é essa questão das narrativas, né, que a senhora acabou explicando, que na minha experiência, né, com essa benzedeira, né, com esse processo aí de cura, né, na qual eu fui buscar, e realmente eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu comecei a entender um pouco do que ela falava, e de repente eu não conseguia entender mais nada. Eu não conseguia entender mais nada. E também a questão da espiritualidade, né, do propósito que a pessoa, eu, né, enquanto, né, estava buscando essa, né, essa cura, essa limpeza, enfim. A gente acredita, né, que aquilo ali realmente é possível, é real. E na minha experiência eu saí realmente bem mais leve, né? E a senhora até quando trouxe, né, parece que é uma meditação. E de fato, parece a gente entra como se fosse no estado meditativo, que você se conecta, né, com o que ela está falando, com o que ela está fazendo, né, o galho, os movimentos, e você acaba entrando naquele processo mesmo, né, de cura. De cura. E eu acho que vai muito do propósito, né? Como foi colocado da pessoa. Se você está indo buscar, né? Porque você quer uma. Não é uma resposta concreta, você quer sentir. Quer um resultado. Quer um resultado, isso. Você quer um resultado. Acho que, né? Acho que é por isso que realmente a fenomenologia é a única que pode explicar, né? Esse fato. E está muito interessante, estou adorando ouvir né, e trazer toda essa pesquisa. Né? Interessante é que Dona Nésia foi que me perguntou, quando eu pedi para ela me benzer, perguntou se eu acreditava na benzeção. Né? E eu disse a ela que acreditava. Pessoalmente, eu acho que a sociedade, ela não perde nada, ela só ganha com as benzedeiras, porque o que elas fazem para ajudar, e elas não interferem na prática médica. Elas não pedem para ninguém deixar de ir ao médico para ir procurar, ao contrário, elas dizem que tem problemas que não é para elas. Elas dizem, não tem problema que não é para benzedeira. Que é problema de médico. Tem essa consciência, né? Elas têm essa limite, consciência. Né? O limite delas, o limite. Né? E elas separam muito bem. Interessante. E eu queria até, aproveitando esse gancho, perguntar a Valéria,
né? E como é que está essa questão hoje, né? Com esse processo de pandemia, se as pessoas realmente deixaram, se elas sentiram alguma diferença pelo fato de não praticarem, né? A senhora tem contato com alguém durante esse período? Se houve alguma modificação nesse contexto? Se teve algum impacto? Não, eu não tive contato com ninguém, porque eu tinha 2 situações dentro de casa que não me permitiam. Eu tinha Manuel, que eu não podia, então não podia sair, e tinha meu pai. Manuel acabou tendo Covid, meu pai não teve Covid, né? Teve essa questão agora. E meu pai tem 78 anos. Aí já tem uma idadezinha, já era de alto risco, eu não podia, então eu não tive contato com ninguém nesse período, né? Agora, pelo que eu conheço dessas veinhas, viu? Eu dizia que elas minha veinha. Eu acho que elas não deixaram não de praticar, não. Eu acho que um caso ou outro elas devem ter, porque elas são danadas. Viu? Eu acho que elas devem ter atendido as criancinhas, coisa assim. Porque E elas aí são... Mas aí esse processo, a dúvida, né? Realmente através desse contato mesmo, por conta dos elementos que são usados, ser presencial. Mas tem um outro aspecto também, né? Que a gente observa. Quando eu observei, ou elas faziam na área de fora da casa, ou elas faziam com a porta aberta. Elas nunca se trancavam, nem fechavam tudo para fazer nada, não. A benzeção era sempre numa área aberta. Né? Ou na calçada, ou na área da casa. Era sempre num espaço aberto. É um outro aspecto que agora por conta disso, você me chamou a atenção. Vou até anotar isso aqui. É interessante que esses aspectos que chamam a atenção, a gente tem que sempre estar atento. Né? Você é de que área, Juliana? Eu sou assistente social. Área bonita. Eu atuo, na verdade, mais com adolescentes, jovens, e surgem de todos os assuntos, de todos os aspectos, de todas as questões. Então, por isso que me chamou muita atenção esse curso, de poder participar. É interessante, assim, essa questão porque a maioria das pessoas, aqueles que têm benzedeiras ou benzedores em casa, eles têm vergonha de dizer que tem. É como se fosse... ignorância, falta de informação. É porque a sociedade trata com um saber inferior. Desvaloriza esse conhecimento e com isso faz com que as pessoas que possuem ou aqui tem alguém na família que faz, ache que isso é algo sem valor, né? Algo que, não vou dizer não que isso é ultrapassado, me faz medo, me faz vergonha, eu não vou falar que eu sei ou que tem alguém que sabe. Não é? A minha realidade com os jovens, como ele também não entra tanto nesses aspectos assim religiosos, mas em alguns temas a gente acaba, né, trazendo, e eles também trazendo alguns elementos, o que eu percebo é que uma grande maioria, eles estão totalmente assim, agnósticos, não, sabe? Não quer se ligar. Modelo de sociedade que a gente tem. E muitos também estão buscando, digamos assim, as suas raízes mais africanas, né? Então... Eu tenho observado isso, muitos têm ido para o candomblé, para a Umbanda. Isso, muitos têm, né, buscado mais, né, as religiões de matriz africana, mas de uma forma bem, sabe, bem sutil, bem discreta, assim, até para se apropriar, eu acredito mais um pouco, né, do que de como é que funciona essa religião, por conta também do preconceito, né, da discriminação que ainda é muito grande, né, Exatamente. muito grande.
mas uma grande maioria agnóstico. Então, assim, a gente também percebe que eles, né, estão soltos, né? Assim, a espiritualidade A religiosidade, a religião e a religiosidade é algo que parece que não tem muito... A prática ainda é muito além, não tem atendido aos ideais da juventude. Exato, exato. Alguém tem mais algum questionamento, pessoal? A Ludmila colocou um questionamento no chat. É que eu não abri a conversa. A senhora acha que essas bênçãos são tão banalizadas por serem feitas por mulheres? A senhora notou diferença na procura para homens e mulheres? Não notei diferença da procura de mulheres e de homens, e também não acho que a desvalorização seja porque são praticadas por mulheres. Ao contrário, eu acho que é exatamente essa questão da ciência, né? As pessoas buscam aquilo que tem comprovação científica. Com o advento da ciência e da técnica, as pessoas querem aquilo que venha para elas por meio de uma comprovação e não de uma interiorização. É uma questão que está muito mais ligada à espiritualidade, à religiosidade, do que à própria prática. Não é? As pessoas elas estão acostumadas a manusear, a manipular, a pegar e não a se interiorizar, entendeu? Então, não é uma questão que... É porque a religião, de uma forma ou de outra, ela sofre um processo de desvalorização desde o iluminismo. Veja, na Idade Média, o que era valorizado era a questão religiosa, era Deus acima de tudo. Quando chega na técnica, aí na modernidade, o valor vem para a técnica. Então, o que é religioso não tem valor, né? O que é religioso é ultrapassado. Então, a religião não tem esse negócio de religião, né? Então, as pessoas, principalmente no sentido do cuidar, elas querem aquilo que vai dar um resultado mais rápido, que existe uma comprovação científica. Então, ela quer o medicamento, ela quer a pílula que... ela está com sono, ela tem insônia, mas entre tomar um chá e tomar um comprimido para dormir, ela prefere tomar um comprimido que faz efeito mais rápido do que o chá. Ah, chá faz nada, isso aí é crendice. Mesmo sabendo que o comprimido ele tem um componente químico que vem de uma erva lá. Entendeu? Então, tem uma coisa, é aquilo que Gadamer diz, é exatamente a desvalorização e a separação que vem entre a ciência e a técnica. A separação, o que separou a ciência e a técnica, fez com que a ciência ela fosse elevada a uma hierarquia superior. Então, tudo que é científico, ele tem uma supervalorização. E o que é tradição não possui valor nenhum. Então, a benzeção é uma prática que vem da tradição. Por isso que ela é discriminada, é desvalorizada, né? Ela não possui uma comprovação científica, né? Se eu disser assim para uma pessoa ansiosa, vá fazer meditação, vá fazer yoga, você sabe que vai controlar melhor a sua ansiedade. Aí ela pode até ir uma vez, vai. Aí na primeira crise que ela tiver, ela vai dizer, esse negócio vai funcionar nada, eu prefiro tomar um ansiolítico. Então, essa hierarquização de valores que faz com que ela seja discriminada, de certa forma. Mas tem uma coisa aí, foi bom ter tocado nesse ponto, porque hoje eu tenho observado o seguinte,
as pessoas elas chegaram como quem subiram no nível da ciência e agora a ciência não tem mais o que me dar. Então está havendo uma espécie de retorno ao sagrado. A gente vê as pessoas voltando mais a ter uma vivência espiritual, seja essa vivência institucionalizada ou não. Quando eu falo institucionalizada, eu digo pertencer a uma religião. Porque tem pessoas que vão à missa, ou vão ao culto, ou vão ao terreiro frequentemente, como uma prática espiritual. Mas tem aquelas que fazem as suas práticas espirituais por meio da yoga, da meditação, do xamanismo, dos chás, de práticas assim, entendeu? Então, a gente vê que está havendo como uma espécie de retorno. Eu cheguei aqui, então tem alguma coisa que está faltando. Há um retorno a esse sagrado, né? Mais alguma pergunta, Igor? Eu não abri a conversa, por isso que eu não vi. Eu fiquei preocupada muito com a fala. Não. Vocês foram... Ao longo da aula, eu acho que tinha um aluno fazendo umas perguntas. O Ronaldo Cardoso. Acho que tem alguns questionamentos dele. Deixa eu procurar aqui. Tá. A senhora não conseguiu identificar uma semelhança entre as figuras dos pajés e as benzedeiras? Consegui. Algumas semelhanças, sobretudo na manipulação das ervas. Semelhanças em práticas, né? Ele falou aqui que parece para ele que existem semelhanças nas funções sociais. Sim, existe uma semelhança muito grande nas funções sociais, né? Qual é a função social do pajé na tribo? Ele é o médico, é o curandeiro, é aquele que cuida, né? Da saúde física e espiritual, né? Eu acho que, hierarquicamente, ele ainda tem uma função maior do que a benzedeira, porque a benzedeira, eu não sei se vem dessa questão do ser mulher, né? Que a mulher, ela cuida, mas ela cuida mais de uma questão... vem de uma questão mais do cuidado do outro, e não do cuidado de uma forma geral, né? Mas há uma semelhança muito grande, há uma semelhança no papel e na função social do cuidar, né? Só que ele tem uma representação social no grupo e ela não, ela é uma mulher na sociedade, né? É reconhecida na sociedade por sua prática de benzer, né? E ele tem eleito, escolhido uma função social no grupo, na tribo, né? E ela, na sua comunidade, o conhecimento que vem a partir do seu saber e do seu fazer. Certo? Mais alguma, Igor? Creio que não. Gente, não só Tenham sido os questionamentos de chá. Não só precisa fazer pergunta, não. Podem comentar também minha fala. Não é, ninguém é obrigado a concordar, não. Pode participar também, abrir o microfone, como fez a Juliana. Comentar. Pode ficar à vontade. A Lourdmila fez mais uma pergunta. A senhora presenciou algum ritual coletivo? Não, coletivo não, só individual. Eu vi aqui agora o dela. Coletivo não, só individual. Os atendimentos que eu participei de todos, só individual, não vi nenhum coletivo. Foi isso que me chamou a atenção, a questão da subjetividade. Né? Mesmo que tivesse várias pessoas esperando, mas era atendido apenas uma por vez, nenhuma em ritual coletivo. Olha, eu fui em Pilar, Marechal Deodoro, Maceió, Palmeira dos Índios, tem um outro município que agora eu não estou lembrando, eu acho que eu fui a 10 municípios.
era inicialmente para ir assim, que eu fui a 10 municípios, e nenhum dos que eu fui, nem o que eu falei, e teve local que eu fui mais de uma vez. Palmeiras só fui uma, Marechal fui 2, né? Maceió fui mais de uma, Santa Luzia fui mais de uma vez na casa de Dona Nésia, e nenhuma das vezes foi ritual coletivo. Sempre foi individual, a prática é individual. Mais alguém tem algum questionamento, alguma coisa para comentar? Comentário. Tá tão bom o assunto que a gente só quer que continue. Mas é muito interessante mesmo, professora Jeane, esse assunto. E me lembrou muito a questão do pajé também, que me remete muito, né? É. Verdade. A prática dele, né? Porque a Ana Isso. falou do papel, da prática e do papel social, né? O papel Exatamente. social dele é mais valorizado do que o papel social da benzedeira, porque ele possui um papel social no grupo. Como tribo. liderança, né? Como liderança religiosa. Isso. Né? Isso que me chamou a atenção, assim, que eu não tinha feito essa conexão, né? A semelhança é porque os dois têm a função o papel de cuidar, de cuidador, aquele que cuida, né, da saúde. Só que o pajé, ele tem uma representação social de liderança espiritual. Isso. Liderança religiosa, espiritual. Além de cuidar, de preparar ervas, defumação, chás, seja lá o que for que ele faz, ele tem esse respeito, essa representatividade. Ele é eleito e escolhido na tribo para isso, né? Uhum. É verdade. E ela não é eleita nem escolhida, ela é reconhecida a partir da sua prática. Isso. Pela tradição, né? Pela tradição. Uhum. Eu falo muito em Dona Nésia porque foi a mais antiga que eu encontrei. Sim. E ela disse que acho que ela começou a benzer com 13 anos de idade. E ela, além de benzedeira, ela foi parteira. Foi, era a tradição dela aqui. Ela era parteira. Ela disse que os meninos de Santa Luzia tudo tinha nascido com ela. Foi. E o pessoal de Maceió ia buscar ela lá para fazer parto. Isso. E ela tinha uma serenidade assim que a gente ficava perguntando como que ela consegue. Nos rituais indígenas são tomados algumas ervas em alguns rituais. As benzedeiras também seriam os chás. Olha, Renata, eu não tomei nenhum chá e nem vi ela oferecer, mesmo nessa que eu passei o dia lá em Palmeira. Mas, assim, eu vi orientar um indivíduo a fazer algum chá. Esses chás mesmo que a gente já conhece. Professora Keane, a minha mãe, ela é benzedeira e ela faz garrafadas e lambedores. Sim, sim. Ela faz. Eu vi orientar a fazer. Ela faz, aí tem gente que pede para comprar, mas ela dá. doa. Minha avó fazia essas garrafadas. Ela faz garrafadas, são feitas de vinho branco, com ervas que servem. Ela fala, cada erva ela sabe a utilidade. Para isso, né? para não sei o quê. E ela faz e doa. Lambedores também. Eu aprendi a fazer lambedor de beterraba com uma delas. É uma delícia. A minha mãe faz.
E não é cozido, viu? Não é. Cortar Não é. as rodelas e botar Isso. muito No simples, muito sereno. pouco. No sereno. É. Exatamente. Cebola roxa também, com açúcar, bota no sereno, que é bom para Coisa limpar que. a secreção dos pulmões, dos brônquios. Pronto, essas coisas assim. Não vi assim. Eu Bebedeira de acho feira. eu acho que Renata perguntou, porque tem alguns rituais indígenas que tomam algumas ervas, inclusive que o pessoal entra em transe, né? É verdade. Mas elas eu não vi orientar nada disso. Foi chás, esses chás comuns do dia a dia que a gente já conhece. Uhum. Né? Gente, eu lembrei agora de uma história de uma benzedeira que foi uma médica que me contou. Que eu achei fantástica. Eu posso dizer sem problema nenhum, porque ela não me pediu segredo, e ela, quando eu levei o livro para ela ainda, e tenho um agradecimento especial a essa médica, a doutora Lúcia Santa Rita. Ela disse para mim que a avó dela benzia, e a avó dela aprendeu a benzer com uma negra que era escrava. Ela disse que o avô dela era abolicionista e comprava os escravos para libertar. E essa negra ensinou a avó dela a benzer. Quer dizer, a negra ensinou um branco a benzer. E a doutora Lúcia disse que foi criada com a avó. Ela disse que esse saber, esse conhecimento, ela acreditava, ela achava fantástico. E ela me contou essa história. Que a avó dela, eu não esqueci nunca essa história, foi muito bonita, ela me contou com a riqueza de detalhes. Né? A negra não sabia ler, e ensinou a branca que sabia ler a benzer. Olha só que coisa linda essa transmissão de saber, de conhecimento. Isso é conhecimento. Para a gente ter ideia que o conhecimento ele não está preso à escolarização, ao meu título de doutor, de forma nenhuma. Ele não pode, não deve, nunca vai estar. Tolo é a gente, se pensar que está. A gente não pode chegar na casa de uma benzedeira ou numa tribo, se algum dia Jorge levar vocês para visitar, e se avorar, eu sou mestre, eu sou doutor. Chegue lá sendo você, ser humano, porque é a coisa mais importante que tem. Porque esse exemplo, para mim, foi uma das coisas mais lindas que eu pude tirar de todos esses exemplos que eu já vivi. A Maria Jeane, aqui é Daniela. Estou aqui escutando você e estou, assim, muito emocionada assim, com tudo que você está falando. Porque, assim, é muito lindo mesmo, né? Esse trabalho das benzedeiras. Eu lembro que, quando criança, minha mãe me levava para as benzedeiras. Eu sou de Palmeira dos Índios. E me levava, né? E eu, um dia, fui para casa e estava falando com ela sobre isso. Sobre essa questão das benzedeiras, dizendo a ela que queria levar o meu filho. Eu estava achando ele com uns olhinhos murchos, dizendo assim, ele deve estar com uma olhada. Ela disse, isso não existe mais não, menina. Aí, tipo, hoje ela frequenta muito a igreja e meio que hoje está desvalorizando um pouco esse conhecimento, né, das benzedeiras, desconsiderando essa sabedoria que elas têm, e que naquela época, quando ela me levava, ela tinha plena consciência que eu ia ser curada, né? Senão não me levava. Porque para você levar a um benzedor, você espera que vai receber a cura, né?
Então, realmente não era só uma vez, né? Tinha todo esse processo da cura, né? Com esses raminhos. E que ela começava falando e a gente começava a entender a oração e se perdia no caminho. E assim, hoje, às vezes eu tenho participado de algumas comunidades indígenas e andado no meio quilombola também, né? Os quilombolas tem muitas, viu? E tenho visto, assim, algumas vezes elas benzendo, né? E realmente é individual. Tem sempre aquele grupinho, se forma uma filinha, mas ela atende pessoa por pessoa. E eu lembro que num evento que eu estava, e eu nem estava para receber a bênção, e ela chegou e me falou umas coisas. E eu disse, meu Deus, oxe, ela nem me conhece, como é que ela está dizendo essas coisas? Né? Então, esse conhecimento, essa sabedoria dessas senhoras, né? E senhores também, que eu já vi benzedores também, né? É muito rico, né? Esse saber. É uma riqueza que a gente está perdendo, porque a gente também não está sabendo valorizar, né? Isso, essa questão da escuta mesmo, né? A gente não quer mais. A escuta, o saber ouvir. Essa oralidade tem se perdido. Né? Até mesmo a gente percebe hoje, até nas próprias comunidades indígenas, né? A juventude hoje querendo viver mais o lá fora do que o próprio ser, né? É o que a sociedade está oferecendo, né? Isso tudo que a sociedade está oferecendo, ela está desvalorizando toda essa prática. A gente fala, eu estou falando hoje das benzedeiras, mas a gente fala assim, por exemplo, do brincar, né? Eu levei meu sobrinho à praia, a gente tem uma casa na praia, uma casinha lá, e tem umas árvores no que está uma mangueirinha. O meu sobrinho não sabia o que era brincar de subir no pé de manga. Meu sobrinho domina o meu celular melhor do que eu, mas ele não sabia subir no pé de manga, não sabia tirar uma fruta do pé para comer, brincar de correr. Então, assim, a gente está perdendo coisas importantes que faz a gente ser mais humano. É verdade. A humanidade precisa se humanizar mais. Parece uma hipérbole que eu estou falando, mas não é. Com certeza. Com certeza. Sabe quem eu vejo que dá exemplos de amor ao seu próximo, de respeito à vida? Os animais. Eles têm mais, às vezes parece que tem mais sentimento que a gente. Verdade. Verdade. É lamentável, porque são chamados de irracionais, mas pensam muito mais do que os humanos. Eu acho que eles são irracionais porque eles sentem mais do que nós. Verdade, verdade, verdade. Eles usam mais o sentimento. Verdade. Né? Verdade. Bom, pessoas, se vocês quiserem, a gente depois pode marcar com o Jorge outro dia, tá certo? Eu adorei estar com vocês hoje. Se vocês quiserem também ter mais coisa da fenomenologia para a gente falar, o que eu falei hoje foi uma partezinha de nada. É muita coisa da fenomenologia, da hermenêutica de Gadamer, né? Que é muito interessante também. E falar desse povo, dessas minhas mulheres, dessas minhas meninas, é muito bom, muito fantástico. Assim, me dá uma tranquilidade muito grande, sabe? E a gente estudar benzedeiras me levou a estudar filosofia, quer dizer, eu já tinha umas leituras de filosofia, mas eu tive que estudar mais filosofia. E o engraçado é que algumas pessoas acharam estranho quando eu disse que estudei benzedeiras utilizando Heidegger, a fenomenologia existencial de Heidegger. Você misturar benzedeira com Heidegger, filosofia heideggeriana, gente, é bom demais. Né? Professora, eu vi algumas vezes que a minha mãe ia benzer uma criança, principalmente quando era algum menino, e que tinha que passar por baixo da perna do pai, não sei como é lá, e eu ficava olhando, tentando entender o porquê, né?
Aí passa debaixo da perna do pai para lá, passa debaixo da perna do pai para cá, e eu ficava olhando sem entender nada. Aí a minha mãe olha para mim, quer dizer, olhava para mim assim, ela tá viva ainda, eu digo, olhava porque eu não acompanho mais assim, que eu não moro mais com ela. Aí a minha mãe olhava para mim e dizia assim, se você rir, você apanha. Aí, mas eu não ia rir, entendeu? Eu só estava tentando entender. É porque, é assim, para ela aquilo ali é muito sério. Ele tem todo um sentido, todo um significado. Cada ato, cada gesto tem um significado. Só que eu não ia rir, entendeu, professora? Eu ficava olhando, abismada, tentando entender o porquê de passar o menino para lá, por debaixo da perna, passar para cá, passa de novo. E eu sem entender por E ela só ia lhe explicar o porquê se você tivesse o interesse de aprender. Eu só ficava olhando. O aprender para elas tem um compromisso. Então, por isso que elas não passam para qualquer pessoa. Então, assim, tem a vassourinha, que procura vassourinha para benzer. Tem outros matos também que elas procuram. Tem a arruda misturada com a vassourinha. Sabe? Aí eu ficava só olhando. E elas sabem qual é cada caso e em que elas vão usar. E elas sabem cada coisa. E assim, você não pode ficar na frente, nem pode passar pela frente, nem pode deixar a porta fechada, a porta tem que estar aberta se estiver dentro de casa. Não pode levar a criança quando o sol está perto de se pôr. Aí tem que ser depois que o sol nasce e antes do sol se pôr. Muito interessante. Agora o porquê? Minha mãe é assim. Você tem uma preciosidade, valorize. Eu sei. Eu sei. 72 anos. Eu disse são 72. A maioria delas já são idosas. Eu rezo para que elas consigam ter alguém que elas transmitam, para que consigam. Assim, a minha mãe teve um problema que apareceu no abdômen dela como se fosse um caroço. Então, eu marquei consulta para ela, tudo. Ela disse, eu não vou. Eu disse, mãe, não, mas eu não vou. Aí ela fez lá uns chás, umas garrafadas e começou a tomar. Aí ela disse, me dê só uns 15 dias. Aí quando foi com 15 dias, ela fez questão de levantar a blusa para mim e disse assim, olha cá, como é que tá? Aí eu disse, eita mãe, aí eu comecei a chorar, porque para mim foi um alívio, né? Porque eu estava com medo que fosse cirurgia, pela idade, não sei o quê. Aí ela disse, olhe para mim como é que eu tô. Aí ficou do lado, ficou de frente, tocou bota a mão aqui para ver como é que tá. É preciso um conhecimento de si mesmo muito grande, né? Um domínio muito grande. Alguém quer me comentar mais alguma coisa? Mais alguém, pessoal? Alguém? Minha gente, o assunto está muito bom. É tão bom conversar sobre isso. A gente vai ter intervalo e volta? Como é? Ou já tá finalizando? Já são 9h05, né? Termina de que horas? Acho que já está no final. Mas é isso, professora Jeane, tem mais alguma coisa para falar? Não. Depois eu vou combinar com o Jorge para a gente acertar algum dia para falar da questão de Gadamer. Tranquilo então. Tá bom? Certo. Ô, professora, só uma pergunta. No caso, no seu livro, tem todas as referências dessas pessoas? Tudo. Só agora realmente foi ou é mentira também que é de safado?
Não entendi. Acho que alguém com o microfone aberto. Ah, tá certo. Acho que foi outra pessoa que falou. Certo. Então, gente, eu quero agradecer a vocês por terem me ouvido. Espero ter contribuído com o trabalho de vocês. E qualquer coisa, já sabe que eu estou à disposição. Peço desculpa pela semana passada, mas realmente foi um problema sério de saúde. Entendeu? Mas estou à disposição. Se precisarem de mim, o pessoal tem o meu contato, Maiana tem, né? Então, quero agradecer muito a vocês por hoje. Com certeza, professora. A gente que agradece. Viu? É. A gente se fala. Então é isso. Vou encerrar aqui a gravação. Gostaria de agradecer a participação, professora.